Meus irmãos, muito bom dia. A música de Estênio e de Diego é minha parceira. As músicas são minhas parceiras em aeroportos. Eu já quase perdi voo por causa dela. Ouvindo Carlos de Israel, absorto naquele som, com fone no ouvido. Quando eu olho para o painel, última chamada, e eu queria incentivar você a adquirir a música dos nossos irmãos. Elas fazem muito bem para a nossa alma. Canções contextualizadas, letras inteligentes e com melodias absolutamente capazes de nos inebriar o coração de tal forma que faz com que, absortos pela graça de Deus, tenhamos vontade de adorá-lo eternamente. Queria também sugerir aos irmãos 2 livros que escrevi na área de relacionamento entre pais e filhos. As estatísticas dizem que 65% dos adolescentes que entram numa universidade se desviam. E eu não estou entrando no mérito se pode ou não pode cair da graça. Eu estou tratando daqueles que frequentavam as nossas igrejas e estão fora delas por fatores dos mais diversos possíveis. Dentre esses, é claro, a gente vive num tempo onde o marxismo cultural impetra sobre o coração das pessoas conceitos absolutamente anticristãos, desconstruindo os valores das Escrituras e os pressupostos e princípios judaico-cristãos. Mas eu creio que o grande problema se dá efetivamente à nossa incapacidade de lidar com filhos. Nós nos preparamos para tudo na vida, mas nós não nos preparamos para educá-los, para criá-los. E eu escrevi 2 livros voltados especificamente para isso. Aí talvez você esteja dizendo, mas eu nem filho tenho ainda. Ótimo tempo de você adquirir esse material. Eu lembro, Estênio, Walter, eu sempre fui um leitor compulsivo, né? E eu me converti aos 18 anos, e eu trabalhava no Rio de Janeiro, e eu comecei a ler tudo que podia. E aí chegou um livro nas minhas mãos, o título era A Mulher que Eu Quero Ser. E eu comecei a ler o livro na barca, e o cara olhava para mim assim do lado, estranhando aquilo. Mas eu entendia que precisava ler, né? Nosso mundo não é maior do que a nossa leitura. A gente lê pouco, a gente entende pouco, a gente compreende pouco e a gente discerne pouco. Então esse material do Estênio está lá fora, e os livros também, principalmente esses 2 que se chamam 12 maneiras de expulsar o seu filho da igreja. É uma ironia, claro. Eu aponto para 12 erros que pais e educadores cometem com seus filhos e que os afastam da comunhão dos santos. E o último que eu escrevi agora, Seu Filho Pode Ser Mais Feliz, onde eu trato de alguns princípios na área de educação que nós perdemos com o tempo e que precisam ser absorvidos com a igreja, a fim de que os nossos filhos cresçam nos caminhos do Senhor. Tem uma frase do movimento Desperta Débora que eu gosto muito, que diz o seguinte: Deus não nos deu filhos para que esses povoem o inferno. Deus nos deu filhos para a glória do seu próprio nome. Amém, irmãos? E que Deus tenha misericórdia de nós e que guarde os nossos meninos, nossas meninas, nossos adolescentes e jovens dos ataques ferozes do nosso adversário. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Coloquemo-nos de pé, por favor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu vou repetir. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Podeis assentar. Meus irmãos,
A epístola de Paulo aos Romanos tem sido considerada por alguns, no decorrer dos séculos, como a mais preciosa pérola do Novo Testamento. Todos os seus 16 capítulos fazem com que cada um de nós desenvolva um estado de perplexidade quanto à grandeza e magnificência de Deus. Sem a menor sombra de dúvidas, como costumava afirmar Francis Schaeffer, a epístola de Paulo aos Romanos é uma espécie de manifesto cristão e de duração eterna. Eu, particularmente, acredito que todo cristão deveria conhecer bem esta carta. A história, por exemplo, registra que Crisóstomo, pregador do século V, pedia que essa carta fosse lida para ele em voz alta pelo menos uma vez na semana. Agostinho de Hipona não teria sua vida nas mãos de Deus se não fosse sua milagrosa conversão através da leitura da carta de Paulo aos Romanos. O reformador alemão Martinho Lutero considerava essa epístola o que há de mais puro no Evangelho e, lendo-a, foi inspirada por Deus para insurgir contra os caminhos enganosos que seguia a igreja no século XVI. John Wesley, o meu arminiano preferido, um dos maiores avivalistas da Europa, teve seu encontro com Deus através dessa carta. O saudoso John Stott, que faleceu há pouco, afirmava que a epístola de Paulo aos Romanos é o manifesto mais completo e coerente encontrado no Novo Testamento. Em Romanos, Paulo expõe todo o conselho de Deus. Ele fala do pecado e da perdição do homem. Ele trata da morte de Cristo para salvá-lo, da fé em Cristo como único requisito para ser aceito por Deus, da obra do Espírito Santo para o crescimento em santidade, do lugar de Israel no propósito eterno de Deus e nas implicações éticas do Evangelho. Aliás, esse livro trata especificamente do Evangelho. E quando a gente lê a epístola de Paulo aos Romanos, nós somos tomados pela convicção que o Evangelho é muito mais que elucubrações humanas, de que o Evangelho é muito mais do que perspectivas e concepções ideológicas elaboradas e construídas por homens. A gente, ao ler Romanos, entende que o Evangelho é a boa nova da salvação eterna e que o Evangelho ultrapassa todas as concepções naturais elaboradas pelos homens quanto àquilo que de fato seja o Evangelho, se não vejamos. Paulo começa a sua epístola, no capítulo 1, logo no verso inicial, dizendo que o Evangelho é de Deus. Aliás, essa era uma forma de Paulo começar algumas das suas epístolas. Ele diz isso não somente em Romanos, mas ele também afirma isso ao escrever aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 8, ele diz: o Evangelho é de Deus. Quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1, ele também diz: o Evangelho é de Deus. Na sua segunda epístola aos Coríntios, ele também introduz o tema dizendo que o Evangelho é de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho começa e termina com Deus, com aquilo que Deus é, e não aquilo com que queremos ou pensamos necessitar. Essa é uma perspectiva clara em Paulo, ou clara de Paulo. Ele entendia, ele compreendia, ele discernia de que o Evangelho não pertence a homens. Homens não têm direito a ele no que tange aos seus conceitos e às suas construções ideológicas, filosóficas ou teológicas, seja lá o que for. O Evangelho nasce de Deus, vem de Deus, produz salvação para a glória de Deus. O Evangelho não é meu, não é seu, não é da minha denominação, nem tampouco da sua. Ele não é de particular elucidação. Ele pertence exclusivamente a Deus, porque ele começa e termina com Deus, e não com aquilo que queremos ou pensamos necessitar.
E quando eu olho para a igreja evangélica brasileira nos dias de hoje, eu vejo que a igreja tem entendido o evangelho de uma forma absolutamente distorcida, porque ela constrói o conceito de evangelho de acordo com o que ela acha que o evangelho tem que ser. Ela adequa o evangelho às suas perspectivas humanistas. Ela adequa o evangelho às suas concepções antropocêntricas, onde no final das contas quem tem que se satisfazer é o homem. Em segundo lugar, entendemos através do livro de Romanos, e claro, em toda a Escritura, que o Evangelho é a mensagem de Deus para a humanidade. E eu uso aqui o artigo definido a. Ele não é uma mensagem, ele é a mensagem. Ela é a palavra que Deus determinou que deveria ser pregado. A igreja não foi chamada por Deus ou desafiada pelo Senhor a anunciar outro tipo de mensagem que não seja o Evangelho. Na verdade, nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser o Evangelho. Fomos chamados a proclamar essa verdade inequívoca e inquestionável do Evangelho. O Evangelho é a mensagem redentora de um Deus soberano, que reina e governa poderosamente sobre tudo e todos, salvando da morte eterna aqueles que de antemão ele elegeu. É a mensagem de um Deus que se compadeceu da miséria humana, em virtude de sua depravação total, em virtude de suas transgressões, de suas iniquidades e de suas misérias, e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, a fim de que todo aquele que nele cresce fosse salvo. O Evangelho é a proclamação que Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados, recebendo sobre si no Calvário a ira de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, a ira do Eterno estava sobre ele. A ira do Deus Todo-Poderoso veio sobre o seu único Filho. Por isso nós podemos dizer que o Evangelho é a mensagem de um Deus amoroso que resolveu entregar o seu Filho pela salvação dos eleitos, fazendo com que este padecesse em morte de cruz. O Evangelho é essa notícia, boa notícia, de que Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, e que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e que Ele assumiu o lugar que era nosso, e que Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Ou seja, naquele momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, todas as maldições foram levadas sobre Ele, e através dele, todo aquele que nele crê é livre de qualquer tipo de cadeia, de grilhão, de presilha, seja lá o que for. Portanto, isso nos leva ao entendimento que depois que Cristo entra nas nossas vidas, nós não temos a necessidade de quebrar maldições hereditárias ou de fazer qualquer tipo de atividade do estilo Ghostbusters, caçando fantasmas ou inimigos ou adversários, pelo fato inequívoco de que seu sacrifício foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Colossenses, Paulo, quando escreve a sua epístola aos Colossenses, ele diz que Jesus Cristo cancelou. Essa expressão no grego, cancelou, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, aponta para o entendimento de que ele apagou e que inteiramente removeu integralmente na cruz. O Evangelho é a notícia que Jesus foi suficiente para perdoar, que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar todas as nossas transgressões e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Aliás, eu fico assustado com a capacidade dos evangélicos de criarem subterfúgios para ajudar Jesus a nos livrar da condenação, da morte, do pecado, seja lá o que for. A capacidade que nós temos de colocar um ingrediente a mais na massa do bolo é assustadora.
Nessa perspectiva, dizemos que precisamos amarrar demônios, que precisamos fazer batalha espiritual, guerra espiritual, que precisamos quebrar cadeias, amarrar adversários invisíveis que no decorrer de séculos trazem sobre nossas vidas maldições, e que se a gente não fizer isso, o sacrifício de Jesus Cristo não foi suficientemente capaz de mudar as nossas vidas, o que é uma heresia hedionda. A única coisa capaz de transformar e libertar o homem é essa mensagem maravilhosa, essa verdade, melhor dizendo, maravilhosa, de que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Contudo, apesar dessas verdades inequívocas e inquestionáveis das Escrituras, doutrinas fundamentais da palavra do Senhor, nós vivemos no tempo, no evangelicalismo brasileiro, onde o número impressionante de pastores e líderes em nosso país tem disseminado um evangelho que possui nome de evangelho, mas que se encontra bem longe do evangelho, aquilo que eu chamo do evangelho dos evangélicos. E eu digo que o evangelho dos evangélicos é absolutamente diferente do evangelho revelado pelos evangélicos. O evangelho dos evangélicos é em si mesmado. O evangelho dos evangélicos é antropocêntrico. O evangelho dos evangélicos é um tipo de evangelho que tenta, de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, contribuir para que o homem possa experimentar a salvação. Nessa perspectiva, a igreja cresce em números assustadoramente, multiplica-se o número de pessoas que adentram as nossas portas da frente, frequentando os nossos cultos, com a mesma velocidade que aumenta também o número de pessoas que saem pelas portas dos fundos, decepcionado com a falsa mensagem que tem sido anunciada e proclamada em nossas igrejas. O número de desigrejados hoje multiplica-se no Brasil assustadoramente. E eu entendo que nós podemos dividir os desigrejados em 3 categorias. Deixe-me exemplificar isso. A primeira é aquilo que tenho chamado de semi-igrejados, que é um fenômeno nos Estados Unidos e ao mesmo tempo um fenômeno no Brasil, que se caracteriza por um grupo de pessoas que se dizem cristãos, sem contudo terem sido regenerados, salvos pelo Espírito Santo, salvos por Cristo e frequentadores de igreja em virtude disso. Os semi-igrejados são aquilo que nós verificávamos em décadas passadas, as quais chamávamos de católicos nominais. Por exemplo, você conhecia uma pessoa e perguntava a ela qual a religião dela, e ela dizia: eu sou católico, mas eu não vou à missa já há um tempo, mas eu sou católico. Hoje em dia você vê esse fenômeno na igreja. O sujeito ele se diz: não, eu sou evangélico, sou cristão, mas eu não frequento a igreja com tanta frequência e eu não participo dos sacramentos das ordenanças também com tanta frequência. Semi-igrejados é um tipo de pessoa que vai a um culto, falta 3, vai a 2, falta 4. Contudo, nos cultos chaves, lá estão eles, no culto de Natal, ou de Ano Novo, ou de celebração da Páscoa, ou seja lá o que for, religiosamente eles se fazem presentes. Há um segundo grupo, que eu falo num dos meus livros, que eu denomino de feridos da batalha. São esses. Que ouviram um evangelho que parece o evangelho, mas que não é o evangelho. E que, em virtude disso, se decepcionaram com o Deus, ou o pseudo-Deus desse evangelho, e que transformaram-se, em alguns casos, em agnósticos. Esses tipos, ou esse tipo, melhor dizendo, de desigrejado, é um tipo de indivíduo que sofreu na mão de bispos e apóstolos despóticos, de gente que comercializava a fé, de gente que vendia a salvação, de gente que extorquia a lã da ovelha, e que quando a venda dos olhos caía, era tomado por um estado de perplexidade tamanha em que se afastava e que se afasta por completo da coinonia, ou daquilo que Lutero chamava da comunhão santos. Mas ainda há um terceiro grupo de desigrejados, que são os safados, os honestos, gente que desconstrói a igreja, gente que diz que ama o noivo, mas odeia a noiva, gente que desconstrói a autoridade, gente que desconstrói generosidade, gente que desconstrói a comunhão santos,
gente que relativiza conceitos absolutos, gente que relativiza a sagrada letra, a sagrada palavra, gente que diz que parte das Escrituras deve ser observadas e outras não, gente que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra, e nessa perspectiva vive uma fé absurdamente esquizofrênica e distante daquilo que as Escrituras nos dizem que nós devemos viver. Paulo, quando escreve à igreja da Galácia, ele alerta os irmãos quanto ao perigo de um evangelho diferente. E ele é claro, ele diz: se alguém vos anunciar, e eu estou parafraseando a expressão paulina, um outro evangelho, considere-o como anátema. Quando a gente olha os dados estatísticos do IBGE, a gente fica assustado com o estupendo crescimento da igreja evangélica brasileira. Mas a gente pergunta: que tipo de evangelho é esse que tem florescido com tanto vigor no Brasil? Será que é o evangelho de Cristo? O evangelho revelado pelo Novo Testamento? Será o evangelho da cruz? Ouso afirmar que não. O que a gente tem presenciado é o surgimento de um evangelho distinto, centrado no homem e não em Cristo. O evangelho que foca na prosperidade e não na salvação, que trata da libertação mística e não do arrependimento de pecados, que enfatiza a necessidade do homem em viver uma espiritualidade catársica, mas que não leva o indivíduo ao entendimento pleno das verdades inequívocas reveladas pelas Escrituras. Esse evangelho ao gosto do freguês é um evangelho adulterado e modificado para ficar mais palatável ao homem pós-moderno. Ele é absolutamente diferente do evangelho pregado por Paulo. Ele é absolutamente diferente do evangelho pregado por aqueles que viveram no primeiro século. É um evangelho sincrético. Os nossos cultos, em boa parte das nossas comunidades, se transformaram em cultos de descarrego. As pessoas têm sido levadas a depositar sua confiança em crendices, em óleos ungidos e águas e fluídas consagrados por bispos poderosos. A gente tem visto o reflorescimento das indulgências medievais nos púlpitos chamados evangélicos. As pessoas pensam que podem comprar as bênçãos de Deus. A igreja foi transformada numa empresa, o púlpito num balcão de negócio, o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores esfaimados. Ao contrário do que muitos têm pregado, o evangelho não é a solução para a vida de riquezas, para uma vida de riquezas, de prosperidade. O evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos não é aquilo que eu chamo, ou aquilo que esteja fundamentado naquilo que eu denomino de teologia tabajara, ou seja, seus problemas acabaram. Mas é o evangelho fundamentado na inerrante, infalível e inequívoca palavra de Deus. Esse evangelho pregado nos dias de hoje me faz lembrar de uma frase do reformador alemão Martinho Lutero, que dizia que no último dia, ou seja, no dia do juízo, haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que pregou um falso evangelho. Veja bem, meus irmãos, Paulo, ao escrever aos Romanos, e ao escrever especificamente sobre o evangelho, nesse verso que nós lemos no início dessa mensagem, ele afirma que o evangelho é poder de Deus para a salvação. E eu gostaria, de forma bem sucinta, tratar de duas expressões usadas por Paulo aqui, e de abordar essas duas expressões no original. A primeira que ele usa é dunamis, e é extremamente interessante entender que essa palavra dunamis, ou seja, poder, veio séculos mais tarde ser usada também como uma expressão, ou ser usada como uma expressão especificamente, que deu origem à palavra dinamite. Isto é, podemos parafrasear o texto: o evangelho é dinamite. Ele é poder, mas não poder para
que o indivíduo esfregue a lâmpada mágica e receba da parte de Deus prosperidade, bênção, seja lá o que for. Não poder para que a gente possa viver uma vida inebriada pelos bens deste mundo. Não poder para que a gente possa enriquecer em todas as perspectivas, em todos os pontos possíveis. Mas poder para a salvação. E aí Paulo usa uma outra expressão, ele usa sotéria. E essa expressão aponta especificamente para aquele que é absolutamente capaz de tirar o homem do inferno. O Evangelho é esse poder, o Evangelho é essa mensagem que vai ao coração do homem, que o desnuda, que mostra seu estado de depravação total, que o confronta nas suas incongruências, idiosincrasias e patologias. O Evangelho é essa mensagem que diz para o sujeito seguinte: você está perdido, não há salvação para você. E aí ele é, pela graça de Deus, confrontado por essa maravilhosa mensagem, ele se desnuda diante do Senhor e a sua alma é envolvida por graça e ele é salvo. Salvo. A única mensagem capaz de transformar o coração do pecador é o Evangelho. Por que nós não o pregamos? Porque nós não esquecemos aquilo que ele é. Entendemos que o homem é mau. Discernimos que ele está acometido de um carcinoma, de um linfoma letal. E queremos curá-lo com band-aid. Vivemos no mundo de Poliana, fazendo o jogo do contente, como se tudo tivesse a mil maravilhas, enquanto o homem caminha largos passos para o inferno. É a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador e de tirar o homem da pedra mármore, do necrotério, como falei ontem à noite, dando-lhe vida abundante e eterna. Vejamos alguns exemplos na história. A própria conversão do apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. Ninguém no livro de Atos perseguiu tantos cristãos quanto o apóstolo Paulo. Atos é claro em afirmar que ele assistiu o apedrejamento de Estevão, consentiu e talvez tenha sentido um mórbido prazer em ver o nosso irmão morrendo apedrejado. Mas Cristo se revelou a ele e o tirou da pedra mármore, transformando-o poderosamente. O que falar então de George Whitefield, que se converte por volta de 1735, que passa a sua adolescência trabalhando na taberna de sua mãe, seu pai tinha falecido, que caminhava largos passos para a perdição eterna, até que Cristo o encontra e o transforma no mais brilhante pregador desta era, superando John Wesley e até mesmo Jonathan Edwards. A história nos mostra que George Whitefield, por exemplo, foi talvez o maior responsável pela Constituição americana ter sido constituída ou ter sido escrita da forma que foi. Isso se deve pelo fato inequívoco de que o Evangelho chegou à sua vida. O que falar de John Wesley, que é enviado como missionário para a região de Massachusetts, dos Estados Unidos, sem convertido ser,
chega na missão, se frustra, volta à Inglaterra, absolutamente inquieto, com a alma cheia de questionamentos, de cobranças, querendo encontrar salvação de toda forma e não encontrando. Olha para seu irmão Charles Wesley e perplexo fala: o que aconteceu com você? E Charles diz daquilo que tinha sido feito pela graça de Deus. O próprio George Whitefield e aqueles que com ele se relacionavam no Clube Santo não conseguiam entender essa beleza do Evangelho, até que num determinado momento, lendo Romanos, o livro de Romanos, ele é impactado pela verdade de que a salvação era pela graça, e ele é completamente regenerado pelo Espírito Santo e transformado. Um tempo depois ele vai pregar numa igreja anglicana, e no meio do seu sermão ele diz o seguinte: vocês sabem qual é a principal diferença para as prostitutas que estão no cais de Londres, ou que estão se prostituindo na cidade? Para vocês, mulheres que estão sentadas neste lugar, houve um silêncio sepulcral naquele lugar e ninguém respondeu, e o Wesley mesmo responde a sua pergunta dizendo: nenhuma, todas vocês estão mortas, estão perdidas, estão destituídas da glória de Deus, da pedra mármore, estão no necrotério, vocês precisam de salvação. O pároco, indignado, ao final do culto, chama o Wesley e diz: você enlouqueceu? Como é que você resolve pregar esta coisa, esta aberração aqui nesse lugar? E o Wesley tem as portas fechadas a pregar o Evangelho em algumas igrejas. Whitefield já não pregava mais em igrejas praticamente, ele ia para alguns lugares e subia em pequenas plataformas e anunciava Cristo. Dentre esses lugares ele ia pregar para carvoeiros, e a história diz que às vezes 10.000 carvoeiros se reuniam, todos eles enegrecidos pela filugem do carvão. E quando ouviam a mensagem do Evangelho, choravam, e os seus rostos eram marcados pelos sulcos das lágrimas, em virtude do poder de Cristo. Wesley resolve fazer a mesma coisa, a pregar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a confrontar os homens, a dizer que os homens estão mortos, que eles precisam de salvação. E a história diz que as pessoas ouviam Wesley pregando, seguravam nas pilastras, choravam, algumas se jogavam no chão, não porque o paletó ungido do bispo ou do apóstolo veio sobre eles, mas por causa do dunamis, do poder do Evangelho. Se nós entendêssemos que é o Evangelho, que o Evangelho tem esse poder, nós não deixaríamos de pregá-lo. Mas a gente quer dar uma mãozinha a Deus. E numa época politicamente correta, a gente não quer falar de algumas coisas que podem trazer algum tipo de frustração aos nossos ouvintes, ou que podem produzir um tipo de inquietação nos ouvidos. E aí a gente anuncia esse Evangelho Tabajara. O que falar de Charles Haddon Spurgeon? 9 de janeiro de 1850, um menino de 17 anos de idade resolve sair um sábado pela manhã à procura de uma igreja onde ele pudesse perguntar: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Nevava compulsivamente naquele dia, o frio era absurdo, e ele passa em frente a uma igreja metodista e resolve entrar, e tinha meia dúzia de 3 ou 4 naquele local, ouvindo a pregação, não do pastor, porque o pastor também não tinha conseguido chegar em virtude do frio. Um homem que diz, Spurgeon, possivelmente um oficial, um diácono, não muito culto por aquilo que ele percebeu, abre as Escrituras em Isaías capítulo 45, verso 20, e diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há nenhum outro. E Spurgeon relata, dizendo que o homem dizia: para olhar você não precisa levantar a mão, você não precisa rodopiar, se a gente for contextualizar, você não precisa dar giro santo, você não precisa sapatear, você não precisa fazer absolutamente nada, você precisa somente olhar, é fé, olhar para Cristo, e serás salvo. E aquele menino aos 17 anos de idade encontra Cristo através do Evangelho e se transforma no príncipe dos pregadores, impactando milhares de pessoas no século XIX, século XX e até hoje.
em todo o mundo. Por causa do dunamis, dessa dinamite que é o Evangelho. Calvino dizia o seguinte: o Evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e ainda quebrará muitos outros. Ele dizia mais: o Evangelho é a clara manifestação do mistério de Cristo. A pergunta que eu vos faço nessa manhã: se o Evangelho é poder para a salvação, por que nós não o pregamos? Por que nós não o cantamos? Quando aconteceu a tragédia de Teresópolis, que você deve ter acompanhado pela televisão, daquela forte tempestade que levou uma quantidade enorme de pessoas a óbito. O caos foi terrível. Eu estive em Teresópolis, eu vi cenas de catástrofes, cenas que só me fizeram lembrar aquilo que eu tinha assistido no Haiti, quando estive lá no período do terremoto. Houve uma mobilização em todo o Rio de Janeiro e também no Brasil para que pudesse socorrer aquele povo. Nós mesmos levamos fardos e mais fardos de água, de alimento, de Niterói para lá, porque o caos era terrível. Eu vi uma igreja que uma pedra tinha rolado e tinha matado boa parte dos irmãos que estavam reunidos no culto, inclusive o pastor veio a falecer. No meio dessa crise eu estava pregando numa igreja muito grande. E o culto começou com o ministro de música, o dirigente da música, dizendo o seguinte: meus irmãos, hoje é dia de bênção. Hoje é dia de prosperidade. O carro que você precisa, Deus vai te dar. O milagre que você precisa, Deus vai te conceder. Nós vamos agora clamar ao Senhor que mande aguaceiro e chuvarada. Quando ele falou aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi sentar. E não cantei mais. Na hora que me chamaram para o púlpito, devia ter umas 1.500 a 2.000 pessoas naquele momento. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: meus irmãos, eu queria dizer a vocês que eu não posso cantar o que vocês cantaram. Isso não é o Evangelho. O Evangelho do meu Senhor não é isso. E alguns pastores começaram a chorar. E houve uma contrição naquele lugar. Porque o Evangelho não é isso. Quando eu cheguei no Haiti, 4 meses depois da destruição de Porto Príncipe por aquele terremoto, eu encontrei uma cidade destruída. Porto Príncipe tinha perdido 400.000 pessoas. Boa parte dos corpos ainda estavam insepultos. Eu fui para participar de uma conferência para ajudar pastores a pensar de que maneira eles podiam reconstruir aquela nação e reconstruir suas igrejas. Cheguei num sábado e na segunda-feira começaria a conferência. No domingo eu iria a 2 igrejas. O culto da primeira começava às 6 horas da manhã. E quando nós chegamos lá, não havia espaço para uma viva alma. Os crentes todos estavam lá, e todos eles debaixo da efígie da tragédia, porque era impossível encontrar uma pessoa que não tivesse perdido uma pessoa sequer, um ente querido sequer. Uma senhora chegou para uma outra em crioulo, que é o dialeto deles, que é uma mistura do africano com o francês, e alguém traduziu para mim e disse o seguinte, disse para uma outra mulher, uma senhora disse para uma outra mulher: vamos louvar a Deus, porque esse pode ser o último dia das nossas vidas. Eu não vi ninguém dizendo que queria de volta o que é seu.
ninguém determinando ou decretando vitória, bênção, seja lá o que for. Aquelas mulheres tinham perdido seus maridos e seus filhos, mas estavam no domingo, certas de que Deus era digno do seu louvor. Um mês depois da destruição de Porto Príncipe, 100.000 cristãos se prostraram diante do palácio em ruínas e disseram o seguinte: bendito seja o Deus Todo-Poderoso que permitiu com que o nosso país fosse destruído, para quem sabe Ele tenha misericórdia e resolva reconstruir nossa nação em princípios corretos. Resolvi numa tarde, junto com outros irmãos, visitar um camping onde os refugiados, desabrigados e desalojados estavam, e ainda estão. O Haiti é o país mais pobre das Américas. De repente eu comecei a ouvir uma canção cuja melodia eu entendia e a letra eu desconhecia. E eu resolvi seguir aquela melodia e ver onde ela ia dar. Desvencilhei-me do grupo, fiz o que não deveria, reconheço. Desvencilhei-me do grupo e fui em direção àquela voz e vi que ela saía de uma tenda. E aí naquela tenda eu resolvi entrar. E quando eu entrei, eu lidei com uma cena que me deixou extasiado. Era uma senhora por volta dos seus 60 anos que tinha perdido tudo. Na tenda não tinha água, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada. E ela, ajoelhada, cantava em crioulo: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Quando ela me viu, ela disse: temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Somente o Evangelho pode fazer isso na vida de uma pessoa. Vamos à aplicação do texto. Em primeiro lugar, lembre-se, jamais esqueça que o Evangelho é o poder de Deus para tirar o homem morto do necrotério, do necros, e dar a ele vida nova. Não é pregação moralista. Eu olho a igreja pregando moralismo, eu fico assustado. Não faça, não toque, não pense, não se comporte, se toque, haja. Isso não muda, não transforma absolutamente ninguém. Ninguém tem poder para transformar o coração do perdulário. Ninguém tem poder para transformar aquela casa de prostituição, aquela casa de meretrício chamado Congresso Nacional. Ninguém tem poder para transformar absolutamente nada. Ninguém. A única coisa capaz de transformar o coração do homem é o Evangelho. Por isso nós precisamos pregá-lo. É Ele, mediante a ação do Espírito Santo, que tira o homem do necrotério. Segundo lugar, o Evangelho não é a história do sítio do Pica-Pau Amarelo, de La Fontaine, que diz: Deus tem um plano na sua vida, Jesus te ama, você está aqui. O Evangelho não é a mensagem do Jesus paz e amor. Vem para cá, queridinho, bonitinho, lindinho, formosinho. O Evangelho é a mensagem de que o homem está debaixo de ira. Eu vou falar uma frase aqui que ela é absolutamente questionada. Nós costumamos dizer que Deus ama o pecador e rejeita o pecado, e odeia o pecado. Não é isso.
Deus odeia o pecador e o pecado. A única forma da ira de Deus se desviar do pecador é o sangue justo do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Por isso nós precisamos pregar. Terceiro lugar, o Evangelho não é uma mensagem de autoajuda e o anúncio de um Deus gracioso que salva o pecador mediante Jesus Cristo. Eu fico assustado, meus irmãos, com o número de pastores estudando para serem psicanalistas. O número de pastores estudando para serem psicólogos. Eu entendo que a psicologia ela é uma ciência importante, mas ela não tem a resposta. A psicologia ela pode ser uma ciência que ajuda a diagnosticar o problema, mas a cura está na exposição das Escrituras, está na pregação do Evangelho. Vivemos numa época de apedeutas, de gente que não sabe dar a razão da sua fé, porque desconhece as Escrituras. Ela é poder de Deus. E ela é poder de Deus para transformar a psique do homem. É poder de Deus para fazer com que endemoniados gadarenos sejam envolvidos de tal forma por essa graça que sejam reinseridos às suas famílias. É poder de Deus para que lares desconstruídos, ou destruídos, ou arrebentados pelo pecado, ou até mesmo pela ação do adversário das nossas almas, sejam influenciados por um Deus maravilhoso que reconstrói aquilo que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Não é uma mensagem de autoajuda, ou seja, faça isso e você vai ser feliz. Quarto lugar, o Evangelho não é a anunciação de fórmulas mágicas que podem contribuir com o enriquecimento e a felicidade daquele que recebe. É dunamis que produz sotéria. É dunamis, é dinamite que produz salvação. É dinamite que produz transformação na vida dos homens. E eu concluo com mais uma história do Haiti. No domingo, à tarde, eu vi as pessoas se preparando para irem para o culto. E no meio do caos, da destruição, elas estavam colocando as suas melhores roupas. Aquelas roupas, sabe, suntuosas, lindíssimas. E eu perguntei ignorantemente, mas por que essa roupa que vocês colocam? E eles respondem, hoje é dia de ver Deus. Dentro da cultura deles, entendamos isso, né? E eu discerni que era o seguinte, que para eles não existia nada mais maravilhoso do que cultuar ao Senhor, porque esse Senhor os havia salvado da perdição eterna. Nós precisamos de uma reforma na igreja brasileira. Nós precisamos voltar ao Evangelho. E como diz o meu segundo arminiano favorito, Leonard Ravenhill, gosto muito dele, nós precisamos chorar por não termos lágrimas. Nos arrepender diariamente, pedir, ó Deus, tenha misericórdia da igreja brasileira. E nos leve de volta à cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Porque somente essa mensagem é capaz de falar para o necros, para aquele que está no necrotério morto. Levanta-te e anda. Somente o Evangelho é capaz de transformar a vida do pecador. Coloquemos-nos de pé e vamos orar. Eu escrevi um livro cujo título é Um Avivamento Chamado Brasil. E eu desconstruo a ideia de que o Brasil está vivendo um avivamento e eu mostro por A mais B. O fato de sermos muitos não significa dizer que nós estamos experimentando um avivamento.
quiçá estivéssemos. Quem dera estivéssemos. Mas eu tenho esperança de que Deus pode mudar a história da nossa nação. E eu tenho esperança que Deus vai usar a juventude brasileira, essa geração, como talvez não tenha usado nenhuma outra geração na história, na jovem história do evangelicalismo brasileiro, na pregação desse evangelho. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa a nossa multidão de pecados. E leva-nos a não negociar a mensagem e a pregar a única mensagem capaz de transformar o coração do homem, que é o Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.